Bom dia, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, prontos para mais uma nova jornada? Lembre-se sempre, o dia de hoje é o dia que importa. O dia de hoje é o dia que Deus te deu para que você viva ele, para que você aproveite ele, para que você aproveite o dia para louvar ao Senhor, dar glórias a ele. E hoje tem uma característica um pouquinho diferente, porque hoje é sábado de Páscoa. E o que significa o sábado de Páscoa? Vamos ver o que aconteceu no dia sábado de Páscoa? Bom lá. Na sexta-feira, ao pôr do sol, antes mesmo do pôr do sol, ah, decidiram tirar o corpo de Cristo da cruz. Pediram o corpo dele, para que o corpo não ficasse lá durante o sábado. Porque o sábado era um sábado, para os judeus, era um sábado de santificação, um sábado de obediência. E todos, sem exceção, todos mesmo, após colocarem o corpo de Jesus Cristo no sepulcro, todos, sem exceção, guardaram o sábado. E eles descansaram naquele sábado. E quando eu falo todos, sem exceção, eu compreendo pela palavra do Senhor que até mesmo o Senhor, até Deus, descansou naquele dia. Porque a sua obra foi concretizada. A obra de redenção foi concretizada. Aquele dia Deus descansou e disse: eu fiz. Hoje, o meu nome, a minha reputação, ela foi colocada no devido lugar. Se Lúcifer quis apresentar um Deus diferente, um Deus autoritário, um Deus que não amava, naquele dia ele viu que todo o seu plano foi por água abaixo. Porque o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Ele mostrou, Ele provou a todos o seu amor. O amor capaz de dar seu próprio Filho para que a humanidade tivesse a oportunidade da redenção. Pensa isso, pensa nisso. Que amor é esse? Que amor é esse? Eu sempre falo que eu só consigo enxergar muitas vezes esse amor quando eu olho para Abraão. Quando Deus fala a Abraão: Abraão, pega o seu filho e sacrifica ele por mim. Sabe, Abraão, na sua obediência, foi fazer aquilo. E eu fico pensando, Deus trabalhou tanto no coração de Abraão, que ele foi capaz de fazer isso. Mas Abraão com certeza sofreu muito naqueles 3 dias. Sofreu muito. Não foi algo que ele fez com alegria. Ele fez na fé e na certeza de que Deus o ressuscitaria. Mas foi, sem dúvida, com o coração doído. Quando eu olho para Abraão, eu começo a enxergar Deus. E vejo que naqueles dias, o quanto Deus sofreu com o que ele precisava fazer. Por culpa de alguém que simplesmente teve a vontade de ser Deus, a vontade de ter os mesmos brilhos que Deus. Estou falando de Lúcifer? Estou falando de Lúcifer, sim, mas não só dele, mas de mim e de você. Eu e você ignoramos ao Senhor Jesus, ignoramos a Deus por muito tempo. Mas Ele, por amor a nós, se colocou em redenção por nós. Então nessa Páscoa, ao invés de olharmos para os chocolates e para as festas, olhem para aquele momento em que Deus sofreu, sem dúvida. Quando eu olho Jesus Cristo, o sofrimento de Jesus antes mesmo da sua crucificação, eu compreendo o quão difícil foi aquele dia. O quão difícil. Quando eu falo eu compreendo minimamente, mas o minimamente nosso já nos faz entender que tem algo muito maior do que nós conseguimos imaginar. E Ele fez tudo isso por mim e por você. No sábado Ele descansou da sua obra. E no domingo, Jesus Cristo ressuscitou. Jesus podia ter ressuscitado no sábado? Poderia, claro que poderia. Por que não? Ele não precisava permanecer lá.
Mas sabe, Deus, Ele escreve reto em linhas tortas. O nosso entendimento é torto em tudo isso, mas a palavra do Senhor é a reta. Eu sei que muitas pessoas vão dizer, aí é a razão do domingo. Eu digo para você, a Páscoa me dá uma forte razão do sábado. Por quê? Porque Deus descansou no sábado e disse para nós, vocês vão descansar no sábado. Porque da minha obra eu cumpri durante 6 dias. Vocês também vão cumprir suas obras em 6 dias. Compreenda que tudo que Deus faz, Ele faz dentro daquilo que Ele sempre disse. Deus não muda, quem muda somos nós. A virtude do Senhor não muda, quem muda somos nós. A palavra do Senhor não muda, quem muda somos nós. Quem muda é o humano, é o ser humano, é a humanidade. Quem muda é o mundo, mas não Deus. Pensa bem nesse final de semana. Pensa bem nesse sábado, reflita um pouco mais, porque as pessoas, elas, interessante que elas lembram da sexta, elas lembram do domingo, mas esquecem do sábado. E é naquele dia que Deus estava descansando da sua obra. Foi naquele dia em que Deus estava, talvez só, refletindo sobre tudo o que Ele fez. E por amor de quem Ele fez. E nós fazemos o que no sábado? Nós paramos para refletir. Se ontem foi o dia em que você lembrou que Jesus Cristo foi crucificado por mim e por você, hoje deveria ser o dia em que você deveria lembrar que existia um Pai no céu que viu tudo isso acontecer, que viu seu filho sofrer. Hoje é o dia em que nós devíamos parar e dizer, Senhor, me perdoe pelo que o Senhor passou. Me perdoe por tudo o que o Senhor teve que passar. Mas te agradeço pelo teu amor. Te agradeço pelo teu amor. Pensa nisso. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia maravilhoso. Em nome de Jesus sempre. Amém.